A segunda carta de Paulo a Timóteo é a última epístola que o veterano apóstolo escreve. Ele a escreve da masmorra mamertina, da sua segunda prisão em Roma. Paulo foi preso pela segunda vez, agora não mais tendo os judeus por trás orquestrando contra ele, mas a pesada máquina do Império Romano. A cidade de Roma, a capital do Império, a mais poderosa e mais populosa cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, fora incendiada no dia 17 de julho do ano 64. Nero, o imperador romano, segundo os estudiosos, o verdadeiro incendiário da cidade, coloca a culpa deste criminoso incêndio nos cristãos. E começa então um verdadeiro massacre contra a igreja. Os crentes foram crucificados, queimados vivos, um verdadeiro banho de sangue na cidade de Roma. A essas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado, caçado, até que botam a mão nele e colocam Paulo agora na masmorra mamertina, um lugar úmido, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Paulo define que, em virtude desta prisão, ele foi acusado de um malfeitor e estava algemado sob a acusação de ser o líder dos incendiários de Roma. Em virtude desta prisão, os da Ásia, seus filhos na fé, ou aqueles que foram fruto do seu ministério, o abandonaram. Até mesmo Timóteo estava com vergonha das suas cadeias. Na sua primeira defesa, na primeira audiência para sua defesa, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. Então Paulo foi sentenciado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não foi crucificado, mas foi degolado. Mas no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução, ele escreve para o seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, na grande capital da Ásia Menor. Nesta última carta, ele faz uma verdadeira defesa do Evangelho. E Paulo tem 4 ordens a dar para Timóteo, porque a igreja está enfrentando a sua mais terrível crise. Por um lado, uma perseguição crudelíssima. Os crentes estão sendo crucificados, queimados vivos. Mais tarde, com a inauguração do Coliseu Romano, os crentes seriam jogados às feras. Era um tempo de grande angústia e perplexidade. Não bastasse esta perseguição sangrenta, também os cristãos estavam sendo encurralados por falsos mestres, que estavam diluindo o evangelho, pregando um outro evangelho, e desta maneira atacando os alicerces da fé cristã. Timóteo está nesse fogo cruzado, sendo um jovem, sendo tímido, sendo doente. Ele precisava firmar as estacas, perseverar na fé, levantar bem alto o estandarte do evangelho. Então Paulo dá 4 ordens para Timóteo que cruzam os séculos e chegam até nós, na defesa do evangelho. Em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 14 desta carta, Paulo diz para Timóteo: guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Esta ideia de guardar o bom depósito, e o depósito é o Evangelho, não é guardar no sentido de escondê-lo, colocá-lo num cofre, numa gaveta, 7 chaves. Não. Quando ele diz guarda o bom depósito, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, não permita que o ensino dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros, contamine o Evangelho, tornando o Evangelho
misturado, híbrido, portanto, sem poder, sem eficácia. Há muitas doutrinas estranhas no mercado da fé. Há muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, que disseminam uma falsa mensagem, que o próprio Paulo chama na carta aos Gálatas de um outro evangelho, um evangelho falso, mentiroso, que tem promessas mirabolantes, mas não verdadeiras, que incensa os homens, mas não oferece para eles esperança, que promete aos homens riquezas na terra, mas não o reino dos céus. Um evangelho que agrada aos ouvidos, mas não toca o coração. Um evangelho que promove o homem, mas não a glória de Deus. Um evangelho que traz bem-estar temporal para o homem, mas não o leva ao arrependimento e à fé salvadora. Paulo então está dizendo para Timóteo: Timóteo, guarda o evangelho. Não permita que ele seja contaminado por heresias, por falsas mensagens. Nunca esta ordem foi tão oportuna. Num tempo de apostasia, onde tantas igrejas sucumbiram ao liberalismo teológico, onde outras igrejas sucumbiram ao sincretismo religioso, onde tantas igrejas foram atraídas pela falsa teologia da prosperidade, da confissão positiva, da exaltação do homem. É necessário que você e eu também entendamos a urgência desta ordem divina, dizendo: guarda o evangelho. Mas em segundo lugar, no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz para Timóteo: sofre pelo evangelho, como um bom soldado de Cristo. Meus irmãos, a igreja de Deus sempre foi uma igreja martírica. O mundo odeia a igreja. O diabo, 24 horas por dia, orquestra contra a igreja. A verdade denuncia a mentira. A luz reprova as trevas. Sempre que a igreja em santidade prega a verdade, ela é perseguida. Nós não temos que ficar agradando ao mundo para dar as mãos ao mundo, como se isso fosse uma boa estratégia para alcançar o mundo. Não. O papel da igreja é pregar o evangelho puro e simples. Mas onde o evangelho é pregado, ele gera por parte do mundo uma oposição natural. O mundo nunca foi favorável à igreja. Por isso a Escritura diz: quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O amor do Pai não está naquele que ama o mundo. Paulo diz: não vos conformeis com este século. Então o papel da igreja é viver o cristianismo com simplicidade, com fidelidade, com pureza. E isso vai desencadear certamente perseguição. É por isso que nós estamos vivendo um cristianismo hoje tão açucarado, híbrido, sem poder, onde tantas vezes os crentes estão cedendo ao relativismo moral. Tantas vezes o cristianismo está se tornando um cristianismo mundano, secularizado, onde as pessoas entram para a igreja, mas não são transformadas. Elas se dizem cristãs, mas a vida não muda, o caráter não muda, a prática não muda. Crentes incoerentes, inconsistentes, vivendo o que deveriam reprovar, aprovando aquilo que deveriam reprovar. E nós precisamos, mais do que nunca, voltar à orientação de Paulo. Disse: olha, se preciso for, sofre pelo evangelho. Somos bons soldados de Cristo. Não podemos transigir com o erro, não podemos aplaudir o erro, não podemos concordar com o erro. Nós precisamos ter uma postura granítica, firme, sólida, consistente com o evangelho. Mas em terceiro lugar, Paulo diz para Timóteo no capítulo 3, verso 14: tu, porém, permanece no evangelho. Por que Paulo está dizendo isso para Timóteo? Os falsos mestres estão chegando. Suas mensagens são sempre palatáveis, agradáveis aos ouvidos, para exaltar o homem.
E Timóteo era jovem, tímido, doente, poderia ser seduzido por esta mensagem agradável aos ouvidos. E Paulo diz para ele: meu filho, permanece no Evangelho. Cabe a nós agora, diante de tantas novidades que surgem, novas doutrinas, novas igrejas, novas seitas, com tantas ideias, com tantas propostas, com tantas mensagens, muitas delas agradáveis aos ouvidos. Quantos que foram seduzidos, quantos que foram levados nesta enxurrada. Paulo diz para você e para mim: permanece no Evangelho, este antigo Evangelho, este Evangelho que você aprendeu desde a infância. Não mude a rota, não troque a mensagem, não pregue um Evangelho para agradar as pessoas, não pregue apenas um Evangelho popular que produz o efeito Ibope. Você decide o que você quer, a igreja oferece o que você quer. Você quer prosperidade? Vamos pregar sobre isso. Você quer milagres? Vamos pregar sobre isso. Deixa de lado a mensagem da cruz, deixa de lado a mensagem do arrependimento, deixa de lado a mensagem do novo nascimento, deixa de lado a mensagem da santificação. Não, não, não. Este Evangelho pode ser popular, mas não salva, não liberta, não transforma, não leva o homem ao reino de Deus. Então Paulo está dizendo: Timóteo, se as pessoas estão mudando, se as pessoas estão abandonando a verdade, se as pessoas estão relativizando o Evangelho, você, meu filho, permanece no Evangelho. Esta mensagem é para você, esta mensagem é para mim, esta mensagem é para a igreja contemporânea. Mas finalmente, no capítulo 4, verso 2, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega o Evangelho, prega a palavra. Este Evangelho não pode ser retido pela igreja. Este Evangelho não pode ficar apenas entre quatro paredes na igreja. Este Evangelho tem que ser anunciado e proclamado ao mundo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nascemos da palavra, crescemos na palavra, somos fortalecidos na palavra. É quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade no poder do Espírito Santo, é que os corações são derretidos, convencidos de pecado, e então eles recorrem ao Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, e são salvos. Eu quero desafiar você que está agora me acompanhando, me assistindo. Quem sabe você é um crente, você é um cristão, e você tem se silenciado, e às vezes até se acovardado, na sua vizinhança, na sua parentela, lá na empresa onde você trabalha, lá na universidade ou na escola onde você estuda, lá no seu convívio social. Está na hora de nós anunciarmos esta palavra, pregarmos esta palavra, a tempo e a fora de tempo, com liberdade ou sem liberdade, perseguidos ou não perseguidos, não importa o lugar, não importa a circunstância, prega a palavra, prega a palavra. Você é um embaixador de Deus, você é um ministro da reconciliação, você é um arauto do Altíssimo. Não silencie a sua voz, não se acovarde diante das ameaças ou perseguições, importa-nos pregar. Paulo está preso, Paulo está no corredor da morte, Paulo está aguardando o dia da sua execução, mas ele quer cumprir cabalmente o seu ministério e anunciar aos gentios a palavra, e dessa ordem a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Eu quero agora orar pela igreja brasileira, para que Deus dê um verdadeiro avivamento à igreja, para que a igreja volte os seus olhos, o seu coração para o verdadeiro Evangelho. Não há esperança para o Brasil, a não ser que as igrejas se voltem para as Escrituras, para a centralidade das Escrituras, para o santo e puro e simples e único e poderoso Evangelho, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Que você que faz parte de uma igreja possa orar pela sua igreja, para que ela seja uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja santa, uma igreja missionária, uma igreja que ame a palavra e defenda o santo Evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu orar com você nesse momento. Querido Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra e pelas exortações oportunas e urgentes que a tua palavra nos traz. Aplica, Senhor, esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem agora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.